Olá galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos, sem dúvida contrariados com mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde perdeu para o Bragantino 2-0 e chegou a 8 jogos sem vencer dentro da competição. Goiás que já realizou 16 partidas e somou apenas 11 pontos. A situação é tão grave que a primeira equipe fora da zona do rebaixamento agora, pode ser que depois, na conclusão da rodada neste domingo, fique ainda mais distante, é o Botafogo, que tem 8 pontos a mais do que o Goiás. Então, o Goiás vai se complicando e qualquer equipe dentro da Série A que ficar 8 jogos sem vencer, especialmente nestes 8 jogos, sendo aí 5 derrotas, né, somar apenas 3 pontos em 24 possíveis, vai complicar muito a sua situação. Então, o Goiás já chegou em uma situação desesperadora dentro da competição. Eu vou falar primeiro do jogo, do que eu vi no jogo, depois eu faço um breve comentário sobre o futuro do time dentro do campeonato. Lógico que tem algumas coisas que pode ser até esquisita de você citar, mas, por exemplo, sob o comando do Anderson, este talvez tenha sido o melhor jogo do Goiás, por incrível que pareça. Porque se você pegar o primeiro tempo, faz assim, um jogo completo, né, os 90 minutos. Porque você teve alguns momentos, por exemplo, contra o Botafogo, no segundo tempo, o Goiás fez um jogo de igual para igual com o Botafogo. Dessa vez contra o Bragantino, eu achei que o Goiás fez 90 minutos de igual para igual com o Bragantino. O único momento em que o Bragantino dominou o Goiás, assim, vamos dizer de uma maneira mais forte, foi no início do segundo tempo. Ali o Bragantino, por uns 15 minutos mais ou menos, teve um controle da partida, um controle real da partida. Mas no restante do jogo, o Goiás fez um jogo parelho, em alguns momentos foi até melhor do que o Bragantino, como nos primeiros minutos. Até ali por volta de 20 minutos do primeiro tempo, o Goiás era melhor do que o Bragantino. O Goiás usava uma marcação alta, e foi um dos fatores positivos deste jogo. O Goiás conseguiu fazer essa marcação alta em alguns momentos, roubava a bola do Bragantino em algumas ocasiões, só que não conseguia dar aquele último passe para deixar o companheiro na cara do gol. Errava naquele jogo, naquele passe, errava na ultrapassagem. Por exemplo, o Goiás, neste período em que eu estou citando, ele perde um gol feito com o Rafael Moura, isso não era nem um minuto do primeiro tempo. Depois, mais à frente, o Goiás constrói 2 jogadas em que peca no passe final. Uma tentativa de enfiada de bola do Vinícius para o Shailon, se eu não estou enganado. Uma outra tentativa para o Rafael Moura. Então o Goiás pecava justamente neste momento, né, da assistência, vamos dizer assim. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Bragantino começou a fazer uma coisa que a gente sabia que faria, porque todos fazem. E por que todos fazem? Porque é muito proveitoso. Começou a explorar o lado esquerdo da defesa do Goiás, em cima do Caju. E por ali o Bragantino criou 2 grandes oportunidades. Inclusive, numa delas, o Arthur escorregou dentro da área, né, perdendo o gol. Mas o Bragantino não achou o mapa, né, vamos dizer. Demorou a explorar de maneira mais forte, mas quando começou a explorar, acabou encontrando facilidade para jogar pelo lado esquerdo da defesa do Goiás. Mas não foi pelo lado esquerdo que surgiu o gol do Bragantino. Uma jogada pelo lado direito, cruzamento na área, e aí o Goiás
é que outro dia, né, em um vídeo eu citei as dificuldades defensivas do Goiás. Um dos itens que eu citei foi a falta de concentração. É um time que tem uma concentração baixíssima e essa concentração ela te compromete muito no momento de ler o que é melhor para fazer. É melhor cortar a bola, interceptar, adiantar-se, deixar para o companheiro. E o Goiás falhou clamorosamente naquele lance. O Caju primeiro faz um corte que ninguém consegue compreender para dentro da pequena área. Depois o Heron, que teve a oportunidade de decidir o lance, deixa para o Tadeu. E o Tadeu, no momento de cortar, ao invés de cortar a bola para o lado, ele corta para frente, para onde o atacante está vindo. A bola até bate no atacante e entra. Nem foi o Ítalo que finalizou, a bola bateu nele e entrou. Aí para um time que as coisas já não estão acontecendo, você tomar um gol daquele aos 46 minutos do primeiro tempo, perdendo a oportunidade de virar empatado, construir um outro jogo no segundo tempo, que o Bragantino necessariamente teria que se expor um pouco mais, você complicou sobremaneira o seu jogo. Veio para o segundo tempo, o Bragantino dominou os primeiros minutos, poderia ter definido a partida. O Arthur perde um gol na cara do gol, depois o Tadeu faz uma outra defesa, e ali o Goiás foi vendo o seu jogo se complicar. O Henderson fez duas alterações, tirou Shailon e Rafael Moura, colocando Bádio e Fernandão. O Goiás melhorou a sua mobilidade no ataque, passou, foi o melhor momento do Goiás no segundo tempo, passou a pressionar o Bragantino e teve duas oportunidades para empatar o jogo, as duas com o Fernandão, e foram desperdiçadas. Na primeira era um bate-rebate, né? Ele colocou a perna, levou azar, a bola subiu. Na segunda, quando ele dá um tapa para tirar o goleiro, na enfiada de bola do Queco, o, o Vinícius entra na jogada, né? Faltou comunicação ali. O Vinícius até entendia, ele tentou. Se o Fernandão para, ele ficaria com um gol livre. Só que o Fernandão já tinha arrancado, né? Naquele erro ali, o Goiás perdeu a chance do empate. Depois, no final, acabou tomando aquele gol do Claudinho num contra-ataque. E um contra-ataque que o Goiás já estava muito exposto, alguns jogadores nitidamente cansados, né, porque aquela jogada acontece ali no lado direito. O Edilson estava no ataque, não conseguiu voltar. O Ariel Cabral não conseguiu dar o combate no Claudinho, estava visivelmente fora de ritmo. E aí o Goiás tomou o segundo gol, depois ainda teve o pênalti, acho que até um pênalti discutível, mas o certo é que perdeu. Então, por que perdeu? Né? Porque em um jogo igual, as coisas são decididas nesse tipo de lance. No gol que o Rafael Moura perdeu, no gol que o Fernandão perdeu, no gol em que o Fernandão e o Vinícius não se entenderam. Assim que se perde um jogo, né, ou deixa de ganhar. Na falha da defesa, no gol do no primeiro gol do Bragantino, né, quando não teve força para combater o Claudinho no segundo gol. Então, quando você faz um jogo de igual para igual, e achei que o Goiás fez com o Bragantino, você não pode, neste formato, acontecer. As falhas são todas suas e os méritos, os acertos do adversário, que aí você acaba perdendo mesmo. O Bragantino também errou em algumas finalizações, especialmente onde o Arthur no primeiro tempo e duas no início do segundo tempo, mas o Goiás errou ainda mais e saiu derrotado. As evoluções que eu falei, eu citei, achei que o Goiás fez uma marcação alta, jamais competente, tá certo que foi diante de uma equipe fraca do campeonato também, mas é uma equipe que está reagindo dentro da competição, mas o Goiás pelo menos não ficou marcando ali dentro da sua área, isso já é um avanço. Agora segue aquelas insistências, né, insistências com os laterais esquerdos, que nitidamente não dão conta. Lógico que o Henderson não pode vir para uma coletiva e falar que o lateral dele não dá conta. Nenhum nem outro. Mas da diretoria ele precisa cobrar isso. Imagina até que esteja cobrando. E a diretoria do Goiás precisa ser mais ágil, porque já está em outubro, acabando outubro.
E o Goiás não trouxe um lateral esquerdo que dá conta de jogar a Série A. Aí você fica sangrando o time. Porque às vezes você pode fazer um jogo muito bom e o adversário ganhar um jogo por ali. Outra, a questão do Rafael Moura, nitidamente mal. Rafael Moura tá mal, não consegue dar sequência no jogo. O esquema não favorece ele, mas ontem isso nem é um ponto, porque nos jogos anteriores o Goiás vinha tendo muita dificuldade em trabalhar a bola próxima da área. Ontem o Goiás fez isso. E mesmo assim, o Rafael foi praticamente uma figura nula dentro de campo. O Fernandão me parece que não dá conta de 90 minutos ainda, mas conseguiu até dar uma mobilidade mais interessante quando entrou no jogo de ontem. Mas o certo é que o Goiás, mesmo quando ele consegue competir com o adversário, ele ainda assim não consegue ter um resultado positivo. Então isso demonstra o quanto essa equipe precisa de evolução, né? O Anderson tem batido muito nessa questão da evolução durante as coletivas, e até para ele é muito difícil ficar falando isso em cima de resultados negativos, em cima de resultados negativos, mas a evolução que eu vi foi essa, que eu acabei citando aí. Não, assim, o Goiás conseguiu fazer o básico, assim como conseguiu fazer o básico contra o Botafogo no segundo tempo. Mas no básico de ontem ainda é um básico com falhas pesadas. E para sair dessa situação que o Goiás está, o básico não é suficiente. O Goiás tem que fazer bem além do básico. Né? Por quê? Porque o Goiás agora precisa de uma pontuação, um percentual de quase 50% para fugir do rebaixamento. E para ter 50% na Série A, com o tipo de elenco que o Goiás montou, você tem que estar bem além do básico. Sobre futuro, né? A questão do Anderson, apenas 2 pontos em 7 jogos. Evidentemente que o desempenho é fraquíssimo, né? Menos de 10%. Eu não consigo ver o Goiás reagindo com o Anderson, sabe? Talvez reaja, né? Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou averso a trocar treinador. Acho que trocar treinador é uma coisa que poucas vezes resolve. E quase sempre você tem ali um grupo de 10, 15 times que trocam treinador, e aí 2, 3 conseguem mudar a situação, e aí fica parecendo que aquilo foi aquilo que fez com que mudasse. O futebol tem essas fases, mesmo com os mesmos treinadores, né? Mas a questão é que com o Ederson não aconteceu. Isso é um fato, né? Não aconteceu. E eu não tenho convicção de que vai acontecer. E com outro treinador também não tenho, né? Porque eu acho que não deu liga com o Anderson, mas eu não sei se esse elenco dá liga com outro. Né? O Goiás tem um elenco perdedor, um elenco que se acostumou a perder. Né? Porque perde quarta, perde domingo, perde quarta de novo, não reage. Time que fica 8 jogos sem vencer é um time sem poder de reação. Porque nesses 8 jogos o Goiás enfrentou 2 adversários muito pesados, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas os outros adversários, todos eram adversários interessantes para você conseguir fazer a reviravolta. O, o Bragantino era, o Botafogo era muito, o Bahia era demais, Santos muito desfalcado, o Fluminense questionado demais, o Ceará que começava a ser questionado lá no Castelão, e contra nenhum deles o Goiás deu conta, né? Então, isso é um sinal que o problema do Goiás vai além de treinador. O Marcelo, extraoficialmente, citou que não vai trocar de treinador, ele não deu essa entrevista, mas pessoas que falaram com ele transmitiram essa posição. E eu acho o seguinte, se ele tem confiança no trabalho do Anderson, ele confia que o Anderson vai tirar o Goiás dessa situação, ele tem que manter o Anderson. Isso é coerência, né? Não tem por que você abrir mão de um trabalho porque sendo que você confia no trabalho. Então o Anderson vai ficar. Imagino que esse jogo contra o Vasco é o jogo chave. Se perder para o Vasco, aí penso que dificilmente o treinador continua.
Até porque aí o Goiás tem que partir para um outro planejamento, né? Se perde esse jogo para o Vasco, já dá um limpa no elenco, começa já a pensar em outra temporada, não vai mais ficar sofrendo, queimando dinheiro nessa reta final. Porque o Goiás vai precisar de dinheiro no ano passado, no ano que vem. Você fecha um turno aí com 11 pontos, acabou, gente. Não adianta ficar esperançoso que esse time vai fazer mais de 30 pontos no segundo turno. O Goiás tem 2 jogos a menos aí, mas são 2 jogos que o Goiás, se empatar, é zebra. Se empatar com o São Paulo é zebra, se empatar com o Grêmio em Porto Alegre é zebra. Então é você contar demais, né, com o extraordinário. Então, essa aí é a minha visão sobre o jogo, sobre esse futuro do Goiás, né, dentro da competição. Você, torcedor, fique aí à vontade para fazer o seu comentário e a gente vai na sequência aí debatendo os próximos dias do Goiás, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.